Eu vou dar início a esta sessão. Cidade e dinâmicas do espaço urbano. Temos, em princípio, 6 apresentações e eu vou ser o primeiro a apresentar, então vou procurar ser bem disciplinado e não me passar dos 10 minutos. Então, a apresentação, o trabalho que vamos trazer, meu colega Ulisses Denache e eu, é sobre impactos e resiliência em uma cidade costeira, estudo de caso de São Luís do Maranhão, nordeste do Brasil. Então, só para dar uma contextualizada, a região costeira do Maranhão contém 5 setores, na realidade. O 2 e o 3 é o Golfão Maranhense, o setor oriental e o setor ocidental. E, além disso, temos o setor 4, que é a Baixada Maranhense, e o quinto setor, bem pouco conhecido, é um parque marino importante que se chama Parcel de Manuel Luiz, que foi estabelecido em 96. Como introdução, a cidade de São Luís experimentou um rápido crescimento urbano a partir da década de 70 como consequência da exploração mineral do projeto intitulado Grande Carajás, que criou novas infraestruturas, incluindo a construção de uma ferrovia e atraindo a migração de populações rurais. Inclusive, mais adiante eu vou falar das transformações no porto, que tem a ver com essa Grande Carajás, mas outros empreendimentos também. Intensa expansão urbana no setor norte da cidade de São Luís, a partir dos anos 2000, com investimento do governo federal brasileiro em programas de habitação. Investimento no setor portuário, com ampliação do Porto Itaqui, em especial para atender o agronegócio brasileiro na exportação da soja, que é um ponto muito importante. Obrigado. Então, só para vocês tenham uma ideia, algumas imagens, eu não tenho muitas e eu não quero ser extensivo para não passar do tempo, mas aqui tem o terminal terminal de Raicen em São Luís, e na época, em 2018, era um novo empreendimento. E os incentivos fiscais que eu falava sobre com o governo federal. Então, a região costeira do estado do Maranhão, ali no centro destacado em vermelho, e a ilha de São Luís, que é uma ilha costeira importante na costa do Maranhão. Contém a capital do estado, que é a cidade de São Luís, foi fundada pelos jesuítas no século XVII. Então, aqui vemos uma rápida sequência de 3 imagens, ano 2000, 2010, 2016. Eu não vou agobiar vocês com números, mas é patente o aumento da mancha urbana vermelha e na sequência de imagens, especialmente na região norte do município de São Luís, da cidade de São Luís do Maranhão. Aqui vemos alguns contrastes e no centro a disposição do porto e os investimentos, inclusive em amarelo, uma região onde há uma área contaminada importante. Alguns palafitas e ali o desmatamento na construção do porto. E na imagem embaixo está marcado o retângulo dessa parte central. As consequências da implantação desse porto são incomensuráveis. Essas são esteticamente muito atrativas, mas significa uma contaminação de lama vermelha, produto do rejeito de bauxita em essa região.
Aqui temos as esteiras de transporte de minério que tem quilômetros de comprimento. E naquela imagem ali tem um zoom, um aumento do detalhe onde se vê, dá para ver um pouquinho um minério de ferro que está sendo transportado em bruto. E aqui na direita superior, o vermelho, diferente daquele outro vermelho aqui, é óxido de ferro. Poluição, isso é muito comum na região da costa, especialmente em um Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que é um pecado, realmente. Esses de jeito, eu fiz alguns zooms, vocês possam ver, a maior parte dessas partes azuis são rejeitos de cordas que os navios que estão afora esperando para entrar no porto, eles jogam e contaminam o mar. Também nos lençóis maranhenses, mortandade de peixes, tartarugas e outros animais. Aqui temos as praias que são inundadas na maré de Syzygy, a maré mais alta do ano, e na ponta da ilha do Maranhão. Setor nordeste da ilha, aqui temos ocupação urbana em área de manguezal. Deveria ser protegido, mas está sendo ocupado com bastante intensidade. Aqui temos o porto que eu falava para vocês, onde tem o desembarque do minério de ferro. Essa é a esteira transportadora, tem muitos quilômetros de comprimento. A ferrovia chega até um ponto, descarrega o minério diretamente e aí é transportado para o porto. Aqui são alterações do uso e cobertura do solo que foram estabelecidas na cidade. Na lâmina superior, 1937, é um pequeno forte que hoje em dia está ali embaixo, já dentro de terra, não é mais uma ilha, e ambas imagens estão referenciadas aqui na Ponta de Areia, que é um investimento muito importante do setor imobiliário, com apartamentos gigantescos de 5 milhões de reais, coisa desse estilo. Aqui vemos de novo a Ponta da Areia e o que o professor Barrichello estava falando na sessão anterior do almoço. As pessoas que são abastadas, elas querem estar isoladas, mas elas também não querem perder a mão de obra dos mais que vão a cozinhar, que vão a ser babá, que vão a estar lá dentro. Aqui temos a urbanização e o impacto na temperatura. Na lâmina superior é uma imagem aérea simples. A imagem de baixo é o NDVI, a diferença normatizada da vegetação. E aqui a temperatura de superfície. Se vocês prestam atenção, onde tem verde é onde está mais frio, na temperatura que é o lógico. A cidade de São Luís deveria ter muita mais vegetação que a que tem, infelizmente. Então, aqui também as localizações dessas localidades dentro daquela imagem. Onde está quente é zona industrial e onde está frio é ou a ponta, já a linha da costa, ou o manguezal do Ponte da Bandeira. Aqui temos a urbanização e os impactos socioambientais. Então, já estamos chegando no final. Impacto no conforto termal dos residentes. Áreas construídas e pavimentadas apresentam temperaturas elevadas devido ao tipo de material, a relação entre a absorção de energia e calor, altura e disposição das edificações e superfícies impermeáveis. A verticalização das áreas litorâneas que atuam como barreira. Isso que aqui é melhor eu. Bom. A verticalização em áreas litorâneas que atuam como barreira à brisa marítima através do ambiente construído, estendendo-se para áreas centrais da cidade. Então, evidentemente, toda essa linha de prédios, eles atuam como uma barreira física que impedem que a brisa marina entre na cidade.
padrões de uso do solo e densidade de construções impactam a dinâmica climática local, afetando a temperatura, o movimento das massas de ar, a sombra, a umidade do ar. Então, para tentar compensar de alguma maneira isso, a estratégia de mitigação de ilhas de calor urbana seria planejando uma cidade mais resiliente, redução de desigualdades sociais, uso de materiais de construção com eficiência energética, aumento da vegetação urbana, que é crítico, aplicação de telhados verdes e mobilidade eficiente e sustentável. Então, eu consegui fazer em 10 minutos. Muito obrigado. Então, vamos dar a palavra ao segundo online, o senhor Gian Pietro Massa. Está presente? Bom dia, sim, estou presente. Ótimo. Gian Pedro, você pode começar? Vou. Conseguem ver? Está aparecendo. Ok. Muito bom dia a todas e todos. É sempre um grande prazer para mim estar no curso do verão, mesmo este ano sendo online. E vou apresentar um trabalho que está desenvolvido por mim e outras colegas da Universidade de Gênova, na Itália. Peço desculpa para o meu português, que é sempre pior. E é um estudo sobre a necessidade da saúde da população migrante da cidade metropolitana de Gênova. E, um, vou apresentar basicamente o princípio de um estudo que estamos começando agora e vai ser desenvolvido principalmente na segunda parte deste ano e no próximo. Portanto, este contributo é uma pequena primeira parte do estudo, basicamente centrado sobre a dinâmicas da migração da cidade de Gênova, para depois tentar de perceber aquelas que são necessidades de saúde da população, porque nas últimas décadas a presença crescente de cidadãos estrangeiros no território italiano tornou essencial a análise da necessidade de saúde da população migrante, porque são incluídos entre os membros mais vulneráveis da sociedade. O nosso projeto está dividido basicamente em duas linhas de investigação. A primeira é um estudo histórico sobre os acessos às urgências dos principais hospitais da área metropolitana de Gênova. E a segunda linha é um estudo transversal sobre aquela que é a percepção do estado da saúde e o conhecimento também do serviço da saúde pela população migrante que está presente no território da Ligúria. E em relação a isso, neste momento, está a ser aplicado um questionário que é funcional aos objetivos do projeto e que será objeto também de um trabalho futuro e posterior. Antes, para nós era importante tentar de perceber e estudar as dinâmicas migratórias da cidade de Gênova, porque a história do fenômeno migratório em Gênova é, credo dizer, bastante complexa e estratificada. A cidade tem vindo a sofrer uma profunda transformação relacionada com a mobilidade há mais de 40 anos, mais ou menos. Historicamente o fenomeno migratorio da região, da Ligúria, onde Gênova está colocada, caracterizou-se pela mobilidade interna e nacional, sobretudo do sul da Itália. E só nos últimos tempos, nos últimos mais ou menos 40 anos, se distinguiu cada vez mais como um polo de atração da mobilidade internacional. Sobretudo a partir dos anos 70, quando começaram os primeiros fluxos, mas são
pouco significativos nos números. O censo do 1981 registrou apenas 9.200 cidadãos estrangeiros na Ligúria, dos quais mais de 6.000 eram europeus. É a partir dos anos 80 que começa uma sempre maior presença de migrantes norte-africanos e de cidadãos do continente americano. E a população migrante vai colocar-se basicamente no centro histórico da cidade e, sobretudo, na parte mais ocidental da cidade, esta parte ponente, medio ponente e centro-ovest. Esto gerou também uma importante transformação urbana e paisagística da área metropolitana genovesa. Porque naquela parte? Aquela parte era e é também ainda a parte mais envolvida entre o desenvolvimento industrial e das funções portuárias da cidade de Gênova. Sobretudo o bairro de San Pierdarena, que é o bairro mais povoado da cidade, que até o 1926 era uma cidade autônoma, foi oggetto de múltiplos processos territoriais que, no tempo, viram passar da estação balnear durante o Grand Tour, no período da altura do Grand Tour, à residência das famílias aristocráticas locais. E a partir do final do 1800 e sobretudo na metade do 1900, o símbolo do desenvolvimento industrial tanto da Liguria quanto também do norte da Itália, porque em Genova era basicamente o centro do desenvolvimento portual do norte da Itália. E esta catalisou de qualquer forma os fluxos migratórios no início italianos e a partir dos anos 80 basicamente internacionais. É importante por isso lembrar que antes vimos no 1891 moravam mais ou menos 10.000 migrantes internacionais em Gênova. No censo do 2001 moravam 50.000, 10.000 dos quais só no bairro de San Pierdarena. Isto mudou completamente, profondamente, claramente a paisagem urbana do bairro, gerando uma hibridação cultural e paisagística deste. Aqui temos duas imagens daquilo que hoje é o centro comercial da cidade e do bairro, que no passado era o centro da maior empresa italiana de construção de comboios, a Ansaldo. Nell'epoca mais recente, nas últimas décadas, o movimento migratório continuou a crescer, mas o ritmo começou a ser mais leve, de qualquer forma. A partir do 1º janeiro de 2023, vivevano na Liguria 150.000 cidadãos estrangeiros. A metade deste só na cidade metropolitana de Gênova, que basicamente polariza também a população da região. E é o 8% da população total da cidade. O grupo principal é aquele equadorenho, nacionalidade mais representada, aquela do Equador, com mais de 10.000 pessoas. Depois, também é importante a presença de cidadãos angolanos, da Albânia, da Romênia. As 15 nacionalidades mais representadas correspondem basicamente a 63.000 pessoas. E isto é bastante significativo. Para nós era importante tentar de perceber isso também para a definição do índice de privação que estamos a desenvolver também a partir do questionário. Vou à parte final, ou seja, a parte da análise daquela que é a situação em relação à necessidade da saúde, porque em muitos países europeus a literatura mostra como os migrantes estão simultaneamente incluídos no grupo populacional mais jovens e também mais vulnerável. As políticas, muitas vezes, que estão em vigor nos países da chegada, as barreiras que o migrante encontra, seja ele linguística ou socioculturais,
Há várias dificuldades dentro do processo de integração social, com a conseguente dificuldade de acesso aos cuidados, desempenham claramente um papel fundamental neste processo. E na Itália, embora o acesso aos serviços sociais e da saúde seja garantido pela existência de um Serviço Nacional da Saúde Universalista, por uma legislação que podemos dizer globalmente favorável a isso, subsistem ainda importantes desequilíbrios entre o país inteiro. Os dados do Instituto Nacional de Estatística revelam que cerca de 2% dos estrangeiros que têm mais de 14 anos no nosso país, na Itália, têm dificuldade em efetuar os trâmites necessários para aceder aos serviços médicos. E também os 14% deles declaram de ter importante dificuldade em explicar aos médicos os sintomas da própria doença. As primeiras entrevistas que nós realizamos em Gênova revelam também este problema na nossa cidade. No último anno o servizio da urgência da Ligúria acolheu cerca de 65.000 estrangeiros, a maioria são homens, em média tem 18 anos menos dos italianos. Sabemos que a Itália é entre os estados mais envelhecidos do mundo. E a maioria dos migrantes são provenientes da Ásia Central, da África Subsaariana, mas é importante evidenciar como a maioria da utilização do serviço de urgências pelo migrante é para códigos menores, solitamente brancos, no 90% é branco. Isto é em linha com aquilo que a literatura diz, mas representa um ponto da partida das nossas reflexões que estamos começando a desenvolver, porque esta maior utilização por códigos menores confirma a presença de obstáculos no acesso aos cuidados para os migrantes. As primeiras entrevistas revelam também um outro problema, porque muitas vezes os migrantes não sabem, e aqui há um problema claramente de falta de comunicação e depois de falta social, não sabem da possibilidade de ter gratuitamente um médico de família. Muitas vezes os migrantes não têm médicos de família e, portanto, para qualquer necessidade de saúde, eles vão diretamente ao serviço da urgência, mesmo não sendo, quer dizer, necessário isso. Em final, é importante evidenciar também que, apesar da Itália ter um Serviço Nacional de Saúde Universalista, continua a persistir enormes desigualdades territoriais que ameaçam excluir precisamente os segmentos mais fracos da população. Isto é assim, basicamente, em todo o território nacional. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Jean Petro. A gente vai deixar os comentários e perguntas para o final da sessão. Tá? Então vamos Perfeito, obrigado. Obrigado a você. Vamos chamar a Leila, que vai apresentar o trabalho Periferias e Periférias entre o planejamento urbano e a vivência cotidiana. Boa tarde a todos e todas. Agradecendo a comissão organizadora do curso de verão. Eu trago aqui uma reflexão sobre periferias e intitulo o tema como Periferias e Periferias entre o planejamento urbano e a vivência cotidiana. A gente tem uma dificuldade de pensar um pouco como esse conceito evoluiu ou não evoluiu, né? Então, eu trago aqui algumas reflexões, apontamentos, baseados em alguns teóricos, onde a gente pode pensar que a periferia é um conceito difícil e, ao mesmo tempo, é vago ao longo do tempo. E a gente pode considerar a periferia
em diferentes tempos e geografias como lugar ou composição. Tradicionalmente, a periferia foi caracterizada de forma geométrica, uma vez que as áreas situadas fora do centro urbano eram mensuradas pelo grau de afastamento em relação a ela. Conceitualmente, muitos estudos abordam a evolução da periferia, termo que originariamente explicitava a configuração de áreas localizadas fora ou nas imediações de algum centro. Corrêa vai falar que a periferia, como área da cidade, no que se refere à localização, situava-se ao redor do espaço urbano. E outros vão estar falando da mesma coisa, mas pensando também, no caso do Dunham, a questão das variáveis econômicas e políticas. E Maricato vai dizer que a ideia de periferia urbana está associada à dimensão fundiária. O Aldo ele argumentou que a consolidação através dos loteamentos clandestinos nas periferias permitiu sua diferenciação do resto da cidade, denunciando as várias formas de segregação espacial. Seabra já vai dizer que a pobreza geral expressa na falta dos meios materiais que suportavam a reprodução dos indivíduos com padrões mínimos de dignidade em seu estudo sobre o tema. As periferias não se constituem de uma forma homogênea nem circular, tendo em termos sociais quanto naturais, o que demonstra a existência de múltiplas periferias, conforme Milton Santos vai dizer, baseado nas formas, funções, estruturas e processos próprios, podendo relacionar-se ao centro urbano mais próximo ou mais distante. E aí a gente pode pensar que lugar onde a vida acontece é uma periferia e que pode articular técnicas para estabelecer o diálogo no espaço e no tempo, onde imprime-se identidades, pertencimentos e representações locais e globais. E as periferias carregam uma história particular que envolve seus sujeitos mesclando forma e aparência, definidas e concebidas no espaço. Nos vários continentes, as periferias revelam diferentes modos de habitar, estilos de vida, serviços, estrutura viária, violências, etc. Elas podem denotar áreas com populações enriquecidas ou empobrecidas. Esse dado a gente vai observando em algumas áreas, dependendo do contexto de localização das várias cidades mundo afora. Por exemplo, no caso da Argentina, a gente vai ter um exemplo da periferização com o estigma da pobreza. E aí a gente pode pensar as cidades também europeias e norte-americanas, pensando na constituição anterior, né, de ideia do subúrbio, onde os espaços que foram pensados pós-industrialização, todo dentro de um planejamento baseado numa política de ordenamento do território. E, a partir disso, a gente vai tendo os chamados grandes subúrbios americanos ou europeus. E, no caso europeu, a gente visualiza alguns com forma, hoje, pós-União Europeia, de container, como é o caso do bairro dos Mineiros, que, pela sua forma e estrutura, houve um planejamento, mas um planejamento que não pensa a realidade daquele que vai habitar. E, à medida em que habita, ele acaba modificando um pouco, como é o caso de algumas áreas na América Latina, que tem seu contexto modificado pós-crescimento industrial, e no momento em que as cidades já não vão mais comportar as populações, e aí essa população se desloca para áreas não habitadas e, a partir dali, gerando todo um processo de ocupação. Como ocorre também no Brasil. Vou passando por causa do tempo, tá, gente? E aí a gente tem, novamente, a Argentina, um processo de autoconstrução. E, no caso brasileiro, a maioria das periferias multiplicam-se com o mínimo de planejamento territorial.
os últimos governos, de 2000 para cá, implementam políticas urbanas de planejamento como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que é um projeto onde se programou várias construções com arruamento, água, luz, esgotamento. Só que isso é um mínimo dentro de uma realidade social muito maior, que é a ocupação de áreas que seriam, no passado, áreas agrícolas, só que, devido a uma certa proximidade ao centro urbano, ela foi ocupada densamente e desordenadamente. E aí tem a precariedade da infraestrutura dessa parte da cidade e tornou-se presente na paisagem, de modo geral, do Brasil, com autoconstrução ou com chamados conjuntos habitacionais. E no Brasil é muito comum um conjunto habitacional em que você tem o prédio e cada um vai incluindo um pouco mais para fora do apartamento e construindo mais, né? E sob o estigma da pobreza. Aí eu trago uma imagem da favela da Maré, no Rio de Janeiro, que é uma área que já sofreu vários aterramentos, próximo, inclusive, ao Aeroporto Internacional do Galeão, e onde ali você tem várias construções baseadas em autoconstrução, mas com alguns projetos de planejamento dentro da favela da Maré, onde essa autoconstrução existiu, a construção planejada existiu no momento e que hoje já está desconstruído, atendendo os anseios e as necessidades da população local. E aí convém mencionar ainda que isso tudo no país vai se dar pós-década de 1970, e dentro desse contexto que configura uma certa segregação espacial e desigual, né? Várias ausências. Contudo, a periferia urbana do Brasil passou a incorporar vários tipos de assentamentos densos no momento em que o país acabou sendo cortado por estradas e rodovias. E o que a gente observa nesses espaços é que essa rodovia, que seria de acesso, fluxo constante, você tem ali a implantação nessa periferia de grandes empreendimentos globais, como o shopping center, mas também um shopping convivendo com uma comunidade, uma favelização, né? Um processo de favelização. E, nesse entorno, você vai encontrar serviços, né? Comércio de grande alcance, de aparência global. E aí gera o quê? Um subcentro, uma nova centralidade, quando a gente pensa na relação centro-periferia. E aí eu trago também uma imagem do bairro planejado da Barra da Tijuca, onde a renda per capita é bem alta aí nessa região, populações moram, todo ele planejado, esquadrinhado, mas com alguns bolsões de favelização, que conota a periferia rica e uma periferia pobre dentro da periferia, né? Então, para tentar concluir, né, todas as experiências se diferenciam e levantam inúmeros questionamentos sobre sua organização e constituição, os quais, em sua maioria, privilegiam a relação centro-periferia, negligenciando a articulação entre periferias e seus sujeitos. A reprodução da vida presente na periferia urbana não exerce uma ação neutra sobre o espaço, e, ao contrário, ela permite que o espaço periférico construído, com suas contradições e conflitos, interfira na economia local, na cultura, no cotidiano, manifestando-se por meio dos modos de habitar, transitar, consumir, dialogar e refletir a sua dinâmica. Por tudo isso, embora a periferia seja um conceito teórico importante e relevante para a geografia e para as dinâmicas do planejamento urbano, ela é, sobretudo, um lugar. E, como lugar, deve ser compreendida dentro do processo de urbanização, pensando em suas múltiplas escalas. Agradeço aí, acho que cumpri o tempo. Muito obrigado. A seguinte exposição deve ser online. Chamamos ao senhor Carlos Wesley Freire da Silva ou a Maria Clélia Lustosa Costa. Estão presentes?
presente online. Carlos, seu microfone está desligado. Não estamos a escutar. Ok, agora ouvem? Agora sim, obrigado. De nada. Só um minuto. Então, deixa eu colocar aqui na introdução do meu planejamento, né, da minha apresentação. Será sobre planejamento urbano na perspectiva da logística e da circulação de mercadoria na região metropolitana de Fortaleza. O planejamento empregado na circulação de mercadorias, ele se materializa no espaço, né, através da logística urbana. E, portanto, ele deve ser compreendido, né, para que a gente possa aperfeiçoar esse sistema e buscar medidas que visem uma diminuição desse impacto. Eu trago para vocês uma primeira análise da região a ser analisada, que é a região metropolitana de Fortaleza, onde nós conseguimos identificar algumas estruturas importantes, né? A primeira é um perímetro irrigado, que fica no município de Paraipaba. Depois, conseguimos identificar dois portos, um que fica na capital Fortaleza e outro porto que fica dividido entre os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante. Logo após, a gente conseguiu identificar galpões logísticos de grande infraestrutura e de grande movimento de cargas em alguns dos municípios, dentre esses São Gonçalo, Caucaia, Maracanaú, Fortaleza, Itaitinga e Horizonte. E por último, a gente mapeou os polos e distritos industriais que estão presentes em Caucaia, Maracanaú, Horizonte e Pacajus. Então, em primeira mão, a gente vê que essas grandes estruturas elas estão em todos os mapas mais próximas da capital, né? E elas se apropriam dessa localização favorável. Só que quando a gente coloca uma lupa sobre essa região metropolitana, a gente vê que ela não é totalmente urbana, né? A mancha urbana, ela se concentra em Fortaleza e na faixa litorânea dos outros municípios, mas como Gomes afirma em seu estudo, a gente pode ver que a região metropolitana, ela é em grande parte uma região mais agrícola, né? E em seus estudos, Gomes aponta para, por exemplo, a produção de coco, né, do estado do Ceará, onde a região metropolitana é responsável por mais de 61%. E parte dessa produção, a maioria dessa produção, vem justamente do perímetro irrigado, apresentado aqui para vocês anteriormente. Falando um pouco da localização privilegiada, vocês podem ver onde se localiza a região metropolitana de Fortaleza. Fiz questão de destacar os dois portos, porque estes portos eles são extremamente importantes para o comércio internacional, né? Fortaleza é a capital mais próxima tanto dos Estados Unidos como de vocês aí na Europa. Um alô, estamos separados por um oceano, mas aqui estou online compartilhando com vocês. E a importância da circulação e dos transportes. Em seu sentido mais elementar, a capacidade de transporte, né, ela visa colocar à disposição das pessoas, né, e das mais diversas regiões os produtos, né? Sem os transportes, as comunidades elas teriam que ser autossuficientes. E a gente consegue entender que nem todas têm essa capacidade, né? Então a gente consegue perceber a importância, né, da circulação de mercadorias, assim como a dos transportes. Sobre localizações estratégicas, a prioridade da localização das estruturas, elas não dependem mais das indústrias, como antigamente, né? Muitos empreendimentos, eles visavam estar bem próximos à indústria para facilitar, né, a manufatura e a produção de bens. Só que hoje isso mudou principalmente com produtos do comércio eletrônico, né? A finalidade agora, a busca pelas localizações não depende mais da indústria, mas sim da funcionalidade e da prioridade.
Um exemplo que eu dou para vocês é a Amazon, que também está neste estudo. A prioridade dela era estar próximo ao maior contingente urbano, né, a maior densidade demográfica, e por isso a gente vai ver onde ela se instalou um pouquinho mais à frente. E a gente traz também a questão da migração das indústrias, né, para as áreas afastadas dos grandes centros. Os estudiosos chamam isso de espraiamento, né? Tem até uma questão também de espraiamento logístico, que é como a configuração desses galpões logísticos seguiu a mesma configuração de algumas indústrias, onde elas saem dos centros urbanos e ficam em suas periferias, mas ainda assim próxima, né, a uma localização de vias que adentrem esses centros urbanos. Aí eu trago aqui a região metropolitana com alguns empreendimentos, né, e grandes estruturas que são de importante eh, viés logístico para a região metropolitana de Fortaleza. A gente tem os dois portos mencionados anteriormente, em Fortaleza, o Porto do Mucuripe, e em São Gonçalo do Amarante, junto com Caucaia, a gente tem o Porto do Pecém. Logo à esquerda, em Paraipaba, a gente tem o perímetro irrigado, que faz parte do DENOX, o Departamento Nacional de Operação contra as Secas. Ele foi instituído por esse departamento. E logo aqui próximo à Fortaleza, vocês veem uma linha verde, onde tem o símbolo da Amazon e o símbolo de uma indústria. Esses símbolos significam a empresa Amazon em si, e a indústria significa o distrito industrial do município de Maracanaú. E eles estão colocados, né, estão alocados estrategicamente próximo a essa linha verde que simboliza a rodovia do Anel Viário. É a única rodovia que circunda Fortaleza toda. Então, a partir dessa rodovia, eles podem escoar seus produtos tanto para dentro da capital como para o Porto do Pecém, que está um pouco mais longe. Aí eu trago aqui a importância do Porto do Pecém, né? Na história do estado do Ceará, alguns portos foram perdendo sua importância, seja ela por assoreamento, né, onde os navios não conseguiam mais atracar, ou então pela questão mesmo da densidade demográfica e do desordenamento urbano, que é o que aconteceu com o Porto do Mucuripe, em Fortaleza, né? Os caminhões de grandes cargas eles não conseguem mais chegar com tanta facilidade a esse porto. Então surge aí o Porto do Pecém, que é um porto offshore, né? Ele é um porto que não está localizado em terra, ele adentra ao mar e isso facilita navios de grandes portes, né, atracarem com maior facilidade. Então esse porto se tornou muito estratégico para o estado do Ceará e é tanto que no PECEM, ele teve um crescimento de 17,9% em relação a 2023 em suas operações, e grande parte do impacto desse porto é justamente a exportação de frutas, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. E esse porto se tornou tão importante que ele não exporta somente as frutas do estado do Ceará, mas também dos estados do Rio Grande do Norte e de Pernambuco. Então, nas considerações finais, eu trago a questão da posição estratégica, né, de Fortaleza, que a gente pode afirmar que ela é a capital mais próxima dos Estados Unidos e da Europa, e isso garante uma vantagem na competitividade, né, no que concerne à exportação e importação de mercadorias. No âmbito regional, a região metropolitana de Fortaleza se beneficia das rodovias, né, que se dispõem sobre o seu território, garantindo um melhor acesso das empresas e das outras estruturas participantes da cadeia de circulação de mercadorias. É, Destaca-se também a importância das estruturas produtoras, como o perímetro irrigado, que mostrei para vocês, e distribuidoras, como a Amazon e os portos, né? Principalmente o Porto do Pecém, assim como a configuração territorial que as beneficia. A gente pode ver na apresentação as vias, elas acabam se comportando como veias, né? Que interligam todo o território desta região, e a partir daí as mercadorias conseguem circular com mais facilidade. Em algumas vias elas circulam melhor, em outras já não tanto.
E a partir daí a gente pode traçar um planejamento urbano que vise melhor um escoamento de mercadorias e da logística urbana da região metropolitana de Fortaleza. É só isso, eu trago aqui algumas referências que eu usei e muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Então, todo mundo está se ajustando bem o tempo, agradeço. E vamos agora para a quinta exposição, que também será online. Juliana Oliveira Andrade está presente? Sim, boa tarde, me escutam? Perfeitamente, muito obrigado, Juliana. Pronto, eu vou compartilhar a tela e começo a apresentação. Vocês já veem a minha tela? Ainda não. Agora vemos você, não a tela. Agora sim. Pronto. Então, mais uma vez, boa tarde. O meu trabalho, ele trata de uma reflexão e também uma análise do planejamento urbano de Fortaleza. Ele parte do pressuposto que as práticas higienistas, enquanto influenciadoras do modelo urbanístico no Brasil, elas não foram superadas, elas foram se adaptando ao decorrer do tempo, e eu construo essa análise a partir da proposta de revisão do Plano Diretor de Fortaleza, de 2009. Por que especificamente esse plano? Porque é o nosso último plano, ele deveria ter sido atualizado e já está efetivamente servindo como base para as políticas públicas de planejamento urbano de Fortaleza de 2019, mas tivemos eventos como a pandemia de Covid, que atrasou e a efetivação da construção desse plano, do Plano Urbano de Fortaleza, do planejamento, e estamos aqui em 2025, já quase 16 anos com o mesmo plano. Então, o estudo propõe essa análise da proposta da revisão do Plano Diretor de Fortaleza de 2009. A análise, a revisão desse plano, ele vai servir de base para o Plano Diretor Participativo de 2019, que ainda, como eu disse, não foi lançado, não se encontra em efetividade, ainda se encontra sob análise na Câmara Municipal de Fortaleza, na Câmara de Vereadores, e ele serve aí como um elemento construtivo desse plano diretor participativo de Fortaleza de 2019, que tem uma pauta muito ligada ao meio ambiente e às condições sociais dos moradores de Fortaleza. Essa minha análise ela vai tomar como perspectiva os trabalhos do professor Almir Farias e da professora Angélica Alvim, que fazem uma sistematização do discurso higienista no planejamento urbano do Brasil. Então, a partir dessa sistematização, eu analiso o documento, a proposta de revisão desse plano diretor da cidade de Fortaleza, tentando aí articular, observar, identificar aí continuidades ou rupturas. Nesse slide, eu tenho aí um pouco dessa periodização desse modelo de intervenção construído pelo professor Almir e a professora Angélica, que eles vão dividir aí em três grandes temas, né, três grandes momentos históricos de influência do higienismo dentro dos planos diretores das cidades aqui do Brasil. E por que Fortaleza, trazer essa questão de Fortaleza dentro dessa temática, desse discurso higienista? Porque o planejamento urbano da cidade de Fortaleza, a forma como a cidade ela se expandiu, ela se liga, ela se elabora a partir do discurso higienista importado da Europa. As grandes transformações nas grandes cidades europeias, pós-revolução industrial, pela demanda, pela necessidade dessas articulações territoriais novas, elas influenciaram bastante
aqui a forma como a cidade de Fortaleza ela vai se expandir. Aí eu trago para observação 2 mapas da cidade, um feito em 1813, pelo Sival Paulé, que vai começar a ordenar territorialmente a cidade de Fortaleza, para também ordenar esse crescimento, num enxadrezamento muito baseado no que já ocorria na Europa, e a do Adolf Ebster, né, que vai aí realmente articular dentro do território de Fortaleza o que o Silva Palé inicia em 1813. Lembrando que toda essa construção urbana do Brasil, ela vem pautada na vinda também da família real portuguesa aqui para os trópicos, né, aqui para o Brasil, sendo a primeira, a única, né, família real que sai da metrópole para trazer para sua colônia aí o centro do poder, não é? Trago também uma imagem para reflexão aqui do panorama da cidade de 1915, né, uma gravura pintada, que já após esse ordenamento, né, desse xadrezamento, desse alargamento das ruas. Então, o objetivo geral deste trabalho foi analisar essa proposta do diretor participativo da cidade de Fortaleza, o PDP-FOR de 2009, identificando essas reelaborações do discurso higienista, dentro da construção desse novo documento de planejamento atual, que ainda está em discussão na Câmara de Vereadores, e, segundo a Constituição Federal de 88, está um pouco atrasada, porque ela teria que ter sido já lançada e já estruturar as bases do planejamento de Fortaleza desde 2019. Então, dentro dos meus objetivos específicos nesse trabalho, eu trago a historicidade higienista da cidade, na construção da cidade de Fortaleza, sistematizando esses planos diretores a partir de 2 recortes temporais, que é a publicação da Constituição Federal de 88, a nossa última Constituição, que vem trazendo diretrizes para os planos diretores da cidade, a partir de 20 mil habitantes, trazendo a ideia de uma cidade cidadã, né? E que nessa cidade cidadã fosse cumprida uma função social da cidade. Embora se trate nos artigos da Constituição sobre a função social da cidade, ela não destrincha o que seria essa função social da cidade. E para isso a gente tem a publicação, que também serve como recorte temporal, do Estatuto da Cidade em 2001, onde essa função social da cidade ela vai ser trabalhada mais a miúde. Então, dentro desse estudo, eu tento identificar, como eu disse no início, essas continuidades ou rupturas, já que eu vou analisar esses documentos a partir da esquematização do professor Almir e da professora Angélica, e dentro desse parâmetro, tentar identificar essas continuidades ou não. Na metodologia para o trabalho, houve aí um levantamento bibliográfico que traz aí essa historização da influência do discurso médico-higienista dentro da construção do planejamento urbano, da expansão da cidade de Fortaleza, dentro dessa diferenciação de áreas que são construídas e direcionadas às classes, uma clara divisão de classes dentro do planejamento urbano de Fortaleza. E, no segundo momento, eu busco essas informações em órgãos oficiais da prefeitura, também nas plataformas online da prefeitura, que dá para ter um aparato de como foi construído esse projeto de revisão do plano diretor da cidade de 2009, e finalizando com a interpretação desses dados coletados. Bom, tenho alguns resultados iniciais que acho interessante para a discussão. Primeiro, que percebo, dentro dos planos diretores, dentro da continuidade desses planos diretores, desde da obrigatoriedade que vem com a Constituição Federal de 88, estruturas ou manutenção de estruturas que marcam bem a segregação social e a vulnerabilização dos núcleos urbanos, das várias urbanidades dentro da cidade de Fortaleza. Então,
observo dentro desse parâmetro e trazendo os primeiros códigos de posturas dos primeiros arruadores da cidade de Fortaleza, essas delimitações dos espaços sociais da cidade, endereçando para parte da cidade funções diversas. Óbvio que nesse movimento da cidade que cresce, da cidade que não depende totalmente do poder público, a cidade, os cidadãos, da forma como se articulam com a cidade, vão ter aí características que direcionam funções das cidades, né? Então, isso, em vez de ser, como eu posso dizer, em vez de ser produzido pelo Estado, ele é atendido pelo Estado, pois é uma produção espontânea de espaço, mas que é perceptível ainda, dentro desse discurso do Plano Urbano de Fortaleza, essa delimitação de espaços sociais bem característico de segmentação social. Então, outra característica que eu observei nesse documento Silêncio. é as políticas de requalificação urbana, que tem esse mote, embora com atendimento à população, à vontade da população, já que é uma obrigatoriedade do Estatuto da Cidade, e que a população ela seja escutada para saber como se articula esses poderes dentro da cidade, como atender às demandas da população da cidade. Eu percebo que essas políticas que partem desses planos diretores, as políticas de requalificação urbana, elas tendem muito ainda à remoção das populações dentro dessas áreas de risco, que são áreas atendidas dentro da demanda ambiental, que começa a partir da década de 90. Oi? Já deu tempo, viu? Pronto, desculpa. Então, só finalizando, que dentro dessa perspectiva, o PDPS de Fortaleza ele se enquadra nessa perspectiva de higienismo ambiental. Peço desculpas por me alongar e é isso. Obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Então, a última apresentação vai ser do colega João Pedro, aqui presente. Então, boa tarde a todos. É com muito gosto que estou hoje aqui na Guarda. Devido a um pequeno acidente, tive aqui alguns constrangimentos em preparar esta apresentação, mas foram ultrapassados e queria agradecer esta oportunidade de participar no curso de verão do Centro de Estudos Ibéricos. É sempre bom perceber que o interior mantém este dinamismo e estabelece pontes com o Brasil e com a Itália, e com uma infinidade de países a partir aqui do interior de Portugal. A minha apresentação tem por título Desarquivo Castelo Branco, Cidade Imaginada, e foca uma ideia que está em construção, ainda está em aberto, de desenvolver uma exposição que traz à luz uma série de projetos de arquitetura não construídos para o concelho de Castelo Branco. Este trabalho é uma parte de um trabalho mais vasto que estou a desenvolver no meu doutoramento. Estou a frequentar na Universidade da Beira Interior. É o doutoramento de Média Artes. Embora a minha formação base seja de arquitetura, eu decidi fazer o doutoramento numa área mais ligada à vertente artística, e onde estou a explorar as práticas cartográficas e as representações gráficas de território, no sentido mais vasto, para estudar, por um lado, o território e perceber como é que, no sentido inverso, estas práticas influenciam também elas o território. Em paralelo, perceber quais são as práticas artísticas contemporâneas que se inspiram nas práticas cartográficas e que vão beber a elas. Neste trabalho tenho a orientação do professor Francisco Paiva, que, para além de ser meu orientador, coordena também o IARTES, que é uma unidade de investigação em artes sediada na Universidade da Beira Interior. Esta componente que vou apresentar hoje prende-se com uma vertente prática do doutoramento, é um dos objetivos específicos, que é então estudar e inventariar o património arquitetónico de um concelho, que é aquele que está ali no interior do país, a azul, o Concelho de Castelo Branco,
e a ideia base era inventariar o património arquitetónico de uma forma global. O património construído, o património demolido e aquilo que ficou no papel. São projetos que foram desenvolvidos, mas que não tiveram uma realização física. Este último grupo, à partida, não parecia muito relevante, mas quando se começaram a fazer estudos em arquivos, percebeu-se que havia mais projetos e com uma escala e autoria diferenciada que merecia um trabalho em detalhe. Então o plano inicial de investigação foi revisto para incluir este objetivo específico de trabalhar de uma forma diferenciada o património não edificado do Concelho de Castelo Branco. Surgiu então esta revisão com a introdução deste objetivo específico e é sobre ele que vou trabalhar e apresentar aqui hoje. A minha prática esteve sempre mais ligada à obra e ao projeto em si, e o mundo dos arquivos não era uma coisa que eu conhecesse em profundidade. Fui procurar a bibliografia que trabalhava este mundo, dos arquivos de arquitetura. E uma das entrevistas com que me deparei é do arquiteto Álvaro Siza, que em 2014 ele tomou uma decisão sobre o seu acervo, que foi dividi-lo entre várias instituições de arquivo. Alguma delas, inclusive, saiu de Portugal, foi depositado no Centro Canadiano de Arquitetura. E levantou-se algumas dúvidas e polémicas sobre essa decisão. E numa entrevista ao Jornal Público, o arquiteto Álvaro Siza arrematava que mais importante do que as condições de guarda e onde é que ele está, é importante que os arquivos sejam catalogados, consultáveis e utilizáveis para exposições e publicações. Na mesma linha, anos antes, o Dr. João Vieira, em 2009, na conferência Marcos da Silva, fez um diagnóstico sobre os arquivos de arquitetura em Portugal. Ele dirigiu um projeto bastante audacioso, que é o SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico, que na altura estava muito bem encaminhado, atualmente está praticamente em suspenso, ou com alguma dificuldade de meios. E o Dr. João Vieira fazia então o diagnóstico de que os documentos de arquitetura em Portugal não estão em regra introduzidos em sistemas de informação, não estão digitalizados, não estão catalogados e não estão online. E que por isso há uma componente, para além da componente administrativa e técnica que eles suportam, que não está a ser explorada, que é a fruição cultural dos documentos de arquitetura. São normalmente documentos que têm uma componente estética, uma componente artística importante e que ela não está a ser explorada pelo público e que não está a ser potenciada ao máximo. O Dr. João Vieira propunha também que isso passasse a fazer e que, em dada medida, o Estado, de uma forma global ou a nível regional, se fosse, de alguma forma, trabalhando esta dimensão nos diversos arquivos de arquitetura. É isto que eu tento fazer numa escala mais pequenina, que é o Concelho de Castelo Branco. Procurei, então, estabelecer etapas e um método de trabalho para construir uma exposição de arquitetura na cidade. E aqui são as etapas que, na linha de cima, acho que já cumpri, e na seta de baixas que me falta ainda estabelecer para efetuar a exposição. Comecei com o mapeamento de fontes, ou seja, perceber onde é que estavam os projetos que me interessava explorar. Depois de passar por uma digitalização e recolha, uma vez que a maior parte deles ainda não tem esse passo feito. Construí uma base de dados que me permitiu depois catalogar cada um dos projetos, fazer uma ficha que caracteriza sucintamente os vários campos do projeto. E depois, como a amostra foi considerável, foi preciso estabelecer alguns critérios que permitissem selecionar um conjunto mais reduzido de projetos passíveis, então, de ser trabalhados na exposição. A seta de baixo representa, então, os passos que ainda falta dar para a produção, montagem e elaboração da exposição em si, e abre-se ainda a hipótese de uma futura itinerância e de que esta exposição não seja só patente na cidade, mas que possa chegar a outros espaços e outros públicos. Aqui ilustro só as principais instituições de memória onde pôde, de alguma forma, consultar projetos referentes a Castelo Branco. Vemos logo que há uma grande dispersão destes arquivos, eles não estão, os não construídos não estão muito representados no arquivo municipal, eles acabam por estar em arquivos centrais, arquivos que estão sediados em Lisboa, Porto e Coimbra, e como estas instituições têm alguma falta de recursos humanos e também de recursos físicos, foi possível ir presencialmente a cada uma delas, pedir para consultar os projetos e identificar, inclusive nos catálogos físicos, quais eram os projetos que tinham relativos a Castelo Branco. Feito este passo, procedi então a uma montagem de uma base de dados, foi construída num software gratuito que se chama Seatable
e que me permitiu cruzar a caracterização, os dados sucintos dos diversos projetos, com a sua localização prevista em termos geográficos, através das coordenadas, era possível ir logo fazer um sistema de georreferenciação. E chegámos a um universo de 64 projetos, no total, que se situou entre 1918 e 2024. Como era preciso, de alguma forma, restringir esta amostra, foram estabelecidos critérios de seleção que dividem em 3 grandes grupos. Por um lado, o impacto que os projetos teriam no contexto onde se inseriam, quer fosse este impacto um impacto social, um impacto urbanístico ou um impacto até na paisagem. Um outro grupo que se prende com a inovação inerente a estes projetos, por um lado a inovação construtiva e tipológica, mas também a inovação em termos de expressão e de linguagem utilizada, muito associada ao movimento moderno, que não é muito associado ao interior do país, mas nestes projetos não construídos há uma expressão relevante deste movimento. E por último, um outro grupo que se prende com o reconhecimento autoral dos projetos, quer pela validação dos autores pela comunidade, quer por projetos que tiveram o interesse de outros arquitetos que publicaram ou fizeram crítica positiva sobre eles e que lhe reconheceram valor. Com base nisto, foi possível, então, num primeiro momento, fazer uma amostra online, também numa plataforma gratuita, que permite fazer a visualização destes projetos recolhidos numa espécie de timeline, que, para além de várias formas de organização, neste caso temos a ver uma organização sequencial no tempo, que permite perceber a relação temporal entre cada um dos projetos, permite depois abrir uma ficha de projeto onde estão imagens referentes aos documentos de arquitetura e também os dados sucintos, como sejam o tipo de encomenda, se era uma encomenda pública, uma encomenda privada, se advia de um concurso, o nome dos autores, a data de nascimento e de falecimento dos arquitetos e também outros dados, como seja uma referência própria de catalogação e a georreferenciação de onde se previa o projeto ser edificado. Outra coisa muito importante que se estabelece aqui, como há uma dispersão grande dos arquivos e dos documentos pelo território, foi identificar corretamente a cota e o arquivo onde estes documentos estão depositados. Ou seja, se alguém quiser voltar a explorar estes projetos, consegue facilmente, através da cota de cada uma das instituições, voltar a eles. Voltar à estante, voltar à pasta onde eles estão depositados e ver os originais. Apenas para ilustrar e não alongando muito, o que é possível fazer com este material, com base num sítio e num edifício existente em Castelo Branco, vamos ver o que é possível fazer com base nos arquivos. Isto é o tribunal, localizado no centro da cidade, num lote triangular. Nós, pesquisando nos arquivos, conseguimos ver o que é que estava lá antes deste edifício, perceber quando é que foi feito o edifício anterior, 1891, quando é que ele desapareceu, 1954, por que razões? Neste caso foi um efeito meteorológico, um tufão que destruiu grande parte da estrutura e depois a cidade percebeu que queria substituí-lo. Podemos ainda recuar mais no tempo e perceber quando é que este terreno estava vazio e a referência que conseguimos encontrar foi 1818. Em 1818 este local da cidade ainda não tinha qualquer construção, embora já estivesse rodeado de alguma edificação ali no entorno. Mas podemos ver outras coisas que não existiram fisicamente. Esta é a maquete da hipótese construída, mas percebemos que o mesmo arquiteto teve outras propostas para o mesmo equipamento do tribunal, que não se ingraram, várias, ou seja, neste caso são 2 propostas alternativas para o mesmo equipamento, mas percebemos também que houve outros equipamentos que estiveram na calha para serem feitos ali por outros autores e por outros promotores. Neste caso, em vez de um tribunal, estava pensado um grande centro cultural, e se cruzarmos arquivos, conseguimos inclusive chegar aos motivos porque estas propostas não se ingraram. Neste caso, a proposta não se ingrou por questões políticas, e isso é possível, por exemplo, como defrontar na Torre do Tombo a correspondência trocada entre a acordeonista Eugénia Lima, que se debatia com o Estado Central pela retirada da propriedade deste terreno, onde se queria construir um museu, o Estado Novo construiu um tribunal. Apenas para concluir, a etapa que se seguirá é então a concepção formal e a produção desta exposição,
e provavelmente ainda de mais peças. Para além da exposição, podemos fazer um catálogo, poderemos organizar alguns debates em torno das histórias que é possível construir em Castelo Branco com base nos arquivos de arquitetura. E para concluir, queria agradecer às 3 instituições parceiras que dão suporte a esta investigação, no caso a Universidade da Beira Interior, a Fábrica da Criatividade do município de Castelo Branco e a FCT, que financia uma bolsa de investigação em ambiente não académico, que está a suportar esta investigação. Mas tudo se faz em rede e depois de irmos para arquivos percebemos que os parceiros se alargam e que estão dispersos pelo Portugal inteiro e que todos eles tiveram portas abertas para este projeto e eu tenho de agradecer esta boa vontade e a ajuda que todos me deram. Pronto, a partilha do que tinha hoje para fazer convosco é esta, fico disponível para qualquer dúvida e para o debate que se seguirá. Bom, ainda temos 5 minutos para alguma pergunta, algum debate. Alguém dos presentes? É melhor pegar o microfone para que fique gravado. Pronto, boa tarde. É assim, Albicastrense é o nome das pessoas que são naturais de Castelo Branco. É que eu sou natural de Castelo Branco. Daí o meu interesse em querer ouvir a sua exposição. Isto é possível, segundo o que eu percebi, isto é possível consultar-se já, é isso? Era naquele site que passava em rodapé. Ok. É extremamente interessante, eu dou os parabéns. Pronto, é daquelas coisas que nós não sabemos, nascemos na Terra, isso, mas depois nunca nos passou pela cabeça que podia ter estado a outra coisa no sítio onde está hoje em dia o tribunal. Pronto, isso é verdade. Faz parte da história da cidade. Tem alguma previsão de quando poderá ser feita essa exposição? Para o suporte, para a concepção gráfica, para a escolha do local onde decorrerá, e este prazo pode de alguma forma derrapar um pouco. Devo dizer que também para mim, que estou sempre um pouco mais atento às questões de arquitetura, houve muitas surpresas nesta pesquisa e projetos que eu não imaginava à partida que existissem e que tivessem a relevância que têm. Isto aqui, eu sou de Janeiro de Cima, que é perto de Castelo Branco, é uma aldeia, mas sempre vivi em Castelo Branco. Eu só queria dizer uma coisa, é que isto é apenas um sítio. É possível traçar narrativas destas para mais 30, 40 sítios na cidade. De uma realidade alternativa, uma narrativa de uma história que poderia ter acontecido e que, de alguma forma, tem de se trazer a público com ferramentas. Neste caso, estou a propor uma exposição porque acho que será apropriada, mas haverá outras que o tornam possível. O site já está online, embora ainda com a informação que está lá é síntese. A ideia é que depois seja resguardada para ser o conteúdo original apresentado na exposição física que se elaborará. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Do pessoal que está online? Eu tenho uma pergunta. Por favor, Carlos. Minha pergunta vai para Juliana. Juliana, mais cedo a gente teve a presença do professor José Bosarchiello aqui no curso de verão, e ele estava explicando dinâmicas territoriais de Fortaleza, né? Ele falava sobre um texto dele que se chama Os Incomodados Não Se Retiram, onde ele falava, né, que a parte nobre da cidade ela convivia com a parte periférica, né, as chamadas favelas ao lado, e muitos deles se apropriavam dessas áreas, né, de favelas, porque aí eles teriam mão de obra barata, como empregadas domésticas, serviços gerais, essas coisas. Aí eu gostaria de lhe perguntar se a partir do que você apresentou sobre o discurso higienista, né, o urbano,
você conseguiria relacionar essa questão de como Fortaleza se configurou com todos aqueles prédios gigantescos, os super prédios que ele até apresentou também na, na Beira-Mar, né, na região da Beira-Mar, região nobre, e logo ao lado a gente vê comunidades como a do Mucuripe, a Barra do Ceará. Você conseguiria relacionar? Pronto, sobre o início da ocupação de Fortaleza, né, ali pelo centro, pela expansão pelo centro, a ideia, quando houve o começo, essa reestruturação daquela área, era primeiro se adequar de embelezamento mesmo da região do centro, mas também de afastar para as margens, né, esse pessoal que vinha se agrupando ali em volta ali do centro, que era considerado uma área mais nobre. Nesse movimento, quando o centro começa a se diversificar dessa parte mais elitista da cidade, lá pelo início do século XX, o que é que acontece? O centro ele passa a ser um centro comercial, né, como a gente sabe, e essas as pessoas que antes, a elite de Fortaleza, a elite cearense, que antes estava ali vivendo de forma residencial naquela localidade, ela vai se afastando também, né? Então, nesse segmento, o que é que eu posso identificar enquanto discurso é que, como eu citei no trabalho, tem movimentos da cidade que independem do poder público, né? Sim, são movimentos que são construídos a partir das práticas sociais dentro da cidade. E eu posso analisar, a partir disso, que esse intercâmbio, né, entre aí de funções, entre a parte mais nobre da cidade, que se desenvolve a partir desse afastamento, mas que cresce também concomitante a essas áreas mais marginalizadas, mas que oferecem ali a proximidade dessa mão de obra, dentro desse parâmetro que vai além do poder público. O que eu vejo é que agora há uma reelaboração, né? E que a gente cai numa função meio complexa, porque na abordagem do plano diretor, ou na proposta dessa nova abordagem, já que, como eu também evidenciei, o plano ele ainda não foi aprovado pela Câmara, a gente está com atraso, a gente está num plano que foi pensado em 2020 para uma realidade de 2025, 26, que vai se diversificando também, e essa é uma preocupação que eu tive enquanto construí esse trabalho, essa distância temporal, que vão implicando outras possibilidades que não vão ser mais abarcadas por essa proposta, né, por essa revisão de proposta. Mas nesse quesito, voltando para essa área, eu sinto que é como se houvesse uma conformidade. Então, não há uma preocupação muito pungente para essa divisão aí territorial entre esse público que já estava lá e a cidade se gentrifica, né, se aumenta ali em volta deles, eles circulam, né? Então a gente tem, por exemplo, ali na Aldeota, um núcleo pequenininho daquelas comunidades que está em volta de prédios, né? Mas elas estavam lá antes. Os prédios vêm depois, né? Então o que eu vejo é uma certa conformidade. A questão não é somente retirar aquela parcela da população de forma a afastar essas classes sociais, é conviver levando equipamentos públicos para atender aquela comunidade dentro do complexo de equipamentos, que a gente sabe também aqui em Fortaleza que os melhores equipamentos públicos são direcionados para as áreas mais nobres, né? Então, os equipamentos para chegar nas áreas periféricas é a partir de luta das comunidades, né? Não é não é algo dado, né, é algo lutado, mas o que eu vejo é que nesses núcleos, né, próximo dessas cidades, dessas áreas da cidade que são mais ricas, há uma conformidade. O que eu vejo nesse plano, que também um pouco que me preocupa, é que ele se lança muito no que, no trabalho, eu vou chamar a partir dos estudos do professor Almir, de higienismo ali ambiental, porque a preocupação hoje da cidade se volta muito para aquela parte periférica que está ali no entorno dos rios, nas áreas ali de proteção ambiental, que está muito em torno, e que há um movimento mesmo de retirada, né? Que tem o discurso também um discurso ambiental de retirar essa população por estar ali dentro dessas áreas de rios, áreas de riscos e etc. Mas que, se eu for fazer um link com o higienismo, assim, do começo ali do século
ali no final do século XIX e do século XX, né, essa retirada é meio que compulsória, porque, na realidade, esse público que é retirado dali, essa parte da população, ela não escolhe para onde vai, né? Ela não escolhe que parte da cidade ela não vai ser removida para morar no conjunto habitacional, por exemplo, no meio da aldeota, no coração da aldeota. Ela vai retirada para outros locais que eu acho que se há algum poder de escolha, é mesmo nas opções que o Estado oferta, né, dentro da cidade de Fortaleza. Então, Juliana, nesse Juliana, Oi. desculpa, mas temos pouco tempo já, não podemos nos estender muito mais. Pronto, desculpa. Então, é mais nesse quesito que eu vejo essas ligações em volta disso, dessa construção dessas áreas periféricas dentro de grandes centros aí de pessoas com poder aquisitivo, abastados, é mais nesse movimento de confluência, né? E que o afastamento é mais nesse sentido ambiental. Obrigado. Eu tenho uma... Alguém mais presente, por favor? Eu tenho uma pergunta para Jean Petro. Jean Petro, você falou, me chamou a atenção um dado que você colocou, que foi a presença mais significativa de imigrantes do Equador. Você teria como explicar um pouquinho mais sobre esse assunto, por favor? Sí, porque hay una ligación histórica entre América del Sur y la ciudad de Génova por causa da imigração italiana no América do Sul no final do 1800. Portanto, na primeira fase havia como uma forma de retorno, de regresso de um fenômeno de reimigração na Itália e principalmente foram mulheres que acompanhavam as famílias italianas que voltavam à Itália. E depois havia uma reunificação da família e com o tempo cresceu sempre mais a presença de cidadãos equadorenhos na cidade de Gênova. A causa principal é esta, basicamente. Obrigado. É também Não. significativa essa presença, por exemplo, em São Paulo, que é a cidade onde eu venho, e em Buenos Aires também tem uma população italiana muito significativa. Sim. Então, por favor. Obrigado. Eu tinha duas questões muito sucintas, não precisam de ser muito explanadas, mas uma é para o professor Reinaldo e outra para a Leila. Eu tive a oportunidade de viver há algum tempo no Brasil, no Pará, e é uma realidade que já foi há algum tempo atrás, agora me está um pouco distante. Então, perceber alguns trabalhos que estabelecem paralelos com a comunidade onde eu estive, que foi em Santarém, em Alter do Chão, é sempre algo que me desperta interesse. No caso do professor Reinaldo, eu perguntava se a expansão urbana que é sentida naquele território que nos apresentou, se de alguma forma tem sido controlada por políticas públicas e se elas estão a conseguir surtir algum efeito no travar daquela dispersão. Se elas existem e se têm tido resultados. No caso da Leila, eu, quando estava em Santarém do Pará, tive a oportunidade de ver construir um bairro enorme do Minha Casa Minha Vida, uma coisa com uma escala muito, muito grande, principalmente para alguém que chega da Europa, uma imensidão de casas todas iguais daquela, sem equipamentos públicos, é uma coisa que choca um pouco. E contrapõe aquela realidade com uma proposta do arquiteto chileno, que é o Alexandre Aravena, que teve no Chile algumas hipóteses construídas de casas que não estavam totalmente construídas, imagina, uma casa que tinha uma sala, um quarto, e que deixava ela própria o espaço para ser complementada com a autoconstrução. Ou seja, quando a família crescesse, era possível construir mais um quarto, mais uma sala, mas havia uma matriz que organizava todo aquele bairro, digamos assim. Eu gostava de saber se noutra realidade do Brasil se há propostas que também façam este tipo de tentativa de complementar uma arquitetura mais formal e de autor com complemento da autoconstrução. Obrigada pela pergunta. A gente faz uma observação, o Minha Casa Minha Vida, um programa estabelecido pelo governo federal. E
hoje ele tem já um formato findado, uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. E não tem espaço para ampliar, porque normalmente uma casa é anexa a outra. A gente chama de geminadas. E então não tem esse espaço. Eventualmente, tem alguns projetos habitacionais que você compra, o trabalhador, no caso, adquire por uma série de programas sociais, que você tem o que seria uma sala, conjugando uma cozinha nessa sala e um quarto-banheiro. E aí tem o espaço para ampliação, muito comum em algumas cidades do interior de São Paulo, por exemplo. Mas também um terreno limitado, onde existe essa delimitação estabelecida para que ele cresça a sua casa, e alguns configuram a casa num modelo organizado. Mas, no geral, o próprio morador, sem o planejador prever que existe essa necessidade, ele cria seu novo espaço familiar em função das suas próprias necessidades. Um filho casa, adquire uma outra família que não tem como morar em um outro lugar, então ele sobe mais um andar no que já está construído e não fica acabado. Ou então inclui na pequena lateral que existe, exprimido mais um cômodo para atender esse ramo da família que cresceu. Então, são vários anexos que vão acontecendo nas várias áreas periféricas em função das necessidades do morador. Então, é isso que a gente observa constantemente. Tá? Obrigado. Eu vou complementar também o que a Leila falou. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a vezes Minha Casa Minha Vida é um prédio vertical. Tá? Então, aí sim não tem como fazer nenhum agregado. Em relação ao que você falou, sim, pero não muito. Há certos planejamentos que esse crescimento foi planejado, e vou dar duas direções. A ponta da areia, que foi a que eu mostrei, foi mais ou menos planejado ao ponto, mas também não muito bem planejado, porque tem déficit. Essa ponta da areia tem um déficit terrível de esgoto e de suministro de água suficiente para aqueles prédios desse tamanho. Então, desde o ponto de vista do investimento, do que foi feito, não foi muito bom, foi meio desastroso. E em outros lugares da cidade também houve Minha Casa Minha Vida. Tá? Às vezes, não só em São Luís, como em outros lugares, eu sei que em Salvador de Bahia também aconteceu, tem investimento de Minha Casa Minha Vida que são planejados, mas que têm o inconveniente de estar muito afastados do centro urbano. Tá? Então, isso é o que eu poderia aportar para você. Pessoal, então, se não tem outras perguntas, vamos dar por encerrada a sessão. Agradeço muito a presença dos que estão online e do público presente, e foi mais uma ação muito importante, muito relevante em este 25º aniversário do curso de verão do Centro de Estudos Ibéricos. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, até